momento é de dificuldade para o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus partidários e seguidores, com derrotas no Congresso e a queda nas pesquisas. A situação de seu principal adversário, o presidente Lula, parece ser cada vez mais positiva. A participação do petista na Assembleia Geral da ONU rendeu elogios e acertos com outras lideranças mundiais. Mas o que mais marcou a estada do líder brasileiro foi o rápido encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a dizer que sentiu uma química com Lula e já agendou uma reunião entre os dois presidentes. Mas será esse um avanço nas negociações entre os dois países ou uma nova armadilha trumpista contra adversários políticos? Confira no Linha Política de hoje, com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, mais um Linha Política, mais uma vez a oportunidade da gente poder discutir os fatos da política, a semana, não só em Brasília, né? Mas agora é hora da gente começar a falar também e voltar a falar sobre coisas da política internacional que envolvem o Brasil. Por quê? Porque ainda está quente no debate a participação do presidente Lula na ONU e a forma como se colocou e o que deve vir ou pode vir pela frente. E aí, professor, essa semana começa com o presidente Lula ganhando um espaço na mídia internacional por colocações, não só por coisas do Brasil, mas também pela forma como tem se colocado na política externa. Eu me lembro aqui que no começo do ano a gente fazia uma crítica a Lula porque ele tentava pesar um momento como um líder internacional, sendo que naquela época passava por grandes dificuldades na política interna. Só que parece que agora a coisa está virando, né? Um bom momento do petista contrasta com um momento muito ruim da direita, principalmente a direita bolsonarista. Enquanto isso, o Lula tem aproveitado essa boa onda e está se fortificando, né, retomando o espaço dentro da política interna e se fortificando como um nome internacional. Quero saber do senhor como é que o senhor acompanhou a fala de Lula na ONU e fala forte, né? Porque se colocou nas críticas aos Estados Unidos e ainda deu tempo de meter o bedelho, mas bem colocado, em discussões como guerras, né, como a própria situação de Israel e o Hamas, a própria situação do apoio à Palestina, e ainda deu tempo de falar sobre Rússia e Ucrânia, criticar a questão da fome. Como é que o senhor viu Lula na ONU no início dessa semana? Eu vi a presença do Lula, o discurso do Lula, que foi ovacionado várias vezes, né, interrompido com ovações. Eu acho que com muita altivez, com muita responsabilidade, deixou a coisa interna, né? Não tocou no assunto da lei Magnitsky, né? Que, de uma certa forma, está prejudicando alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Deu um chega para lá no Trump, ou seja, ele teve a coragem de colocar às claras para o mundo o que é a política do Trump. E falou sobre o aspecto também internacional de Gaza, né? Que é realmente um problema em que alguns países já estão se manifestando favorável à criação do Estado palestino, né? Então, na verdade, ele teve uma posição de altivez, de estadista, não passou longe dos aspectos internos do Brasil e falou exatamente sobre o mundo, né, que nós estamos vivendo. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Um alerta ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que foi muito positiva a fala do Lula, o discurso do Lula,
e que não é só pela gente que torce pelo Brasil, mas sim por pessoas que já ex-embaixadores, pessoas que já estiveram nesse mundo diplomático, afirmaram que o discurso de Lula foi extremamente coerente, positivo e que mostrou um lado do Brasil, que é muito importante, ou seja, a justiça, a soberania em primeiro lugar. Eu acho que esse foi o recado que o Lula deu ao mundo. E aí o presidente Lula, aliás, como sempre acontece, né? Na cúpula da ONU, o presidente do Brasil é o primeiro líder nacional, líder de Estado a falar. E na sequência tivemos a participação de Donald Trump. E enquanto o presidente norte-americano, né, aliás, utilizou seu tempo mais para fazer uma autopropaganda, propaganda do seu governo e colocar aquilo que ele tem falado no dia a dia nos Estados Unidos, mas aí ele acabou surpreendendo no momento em que ele cita um encontro muito rápido com o presidente Lula. Quer dizer, ele fez ali as suas críticas, aliás, pontuou suas críticas pesadas ao Brasil, a forma como ele vê não só o governo brasileiro, né, mas também a forma da atuação da justiça brasileira, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue sob prisão preventiva. E ele falou sobre a questão do tarifaço, inclusive até esse momento, né, manteve aí que as tarifas seguirão dessa forma rígida, mas aí ele acabou surpreendendo ao falar desse encontro com Lula, porque teria ele um momento positivo com o presidente brasileiro e já acertado esse encontro, uma reunião, porque segundo Trump deu química entre ele e Lula. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu o vi, e nós nos damos um abraço. E vocês acreditam que eu vou falar isso em 2 minutos? Mas, na verdade, concordamos de nos encontrar, de nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito, fico feliz de ter tido que esperar, porque não funcionava muito bem. Nós falamos rapidamente e concordamos em nos reunir na próxima semana, se for de interesse, mas ele me parece um homem muito bom, ele gostou de mim, eu gostei dele, mas eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Se eu não gosto delas, quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Mas tivemos pelo menos 39 segundos para demonstrar boa vontade. Aí, professor, na sequência, nós temos Lula falando sobre esse encontro, sobre como como foi para Lula, até mesmo de forma surpreendente, encontrar Trump. Eu tinha acabado meu discurso, eu já estava saindo, ia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio do meu lado, sabe? Com uma cara muito simpática, muito agradável, sabe? E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Então, veja, eu acho que foi uma surpresa boa. E eu acho que a gente deve continuar. Eu nunca coloco na mesa as coisas que eu tenho divergência, sabe? Agora, as coisas que nós entendemos que são razoáveis, nós temos que colocar na mesa. Mas a pergunta que fica essa reunião, até que ponto a gente consegue acreditar que de fato Trump teve ali uma química positiva e um interesse em ter uma conversa que pode ser proveitosa para os dois países? Ou estamos em frente a mais um aspecto da estratégia trumpista de colocar aquilo que já vimos em outros momentos com Zelensky, já vimos em outros momentos com outras lideranças internacionais em reuniões com Trump? A gente pode estar vendo aí uma nova armadilha trumpista. O que eu espero? Eu espero que numa conversa entre 2 chefes de Estado, nós coloquemos na mesa quais são os nossos problemas, quais são as nossas diferenças, e começamos a tomar decisões. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil.
Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição. Bom, essa questão da química, né? Como nós sabemos, a química produz perfume, mas também produz explosivos, né? Eu não vejo nenhuma segurança a respeito do que o Trump fala, né? Porque ele fala uma coisa hoje, amanhã ele fala outra. O que dá para a gente ter uma ideia hoje de como o Trump governa o país. Ele governa o país como se ele estivesse na imobiliária dele. Chega um cliente, ele gosta do cliente, ele vai fazer negócio com o cliente. Se ele não gostou do cliente, ele não faz negócio. Mas me parece que, ou seja, não tem nenhuma postura, né, de estadista. É um fanfarrão. Ele está se divertindo, né? Rico, milionário, teve possibilidade de ser presidente do maior país do mundo, ele está se divertindo. Um pouco está se lixando porque ele não tem ideias, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem cultura, é um bronco, um tosco, né? Ficou rico, é um novo rico, né? Então, a impressão que eu tenho é o seguinte, e o Lula se colocou numa posição de estadista, né? Ou seja, o discurso do Lula foi um discurso sério, um discurso responsável. E ele chega lá para fazer galhofa. Parece que ele está no programa de televisão, né? O que eu acho que não vai ter química. Não tem química, né? Esse negócio é bobagem que estão falando. O que existe é interesse. Ele é um negociante. Daqueles broncos mesmo. Onde ele vê que ele pode ganhar dinheiro, ele faz negócio. Onde ele vê que ele não ganha dinheiro, ele abandona. Então, o negócio dele é negócio. O que foi interessante para o país. Daí está a razão, né, desse Marco Rubio ter ouvido essas orientações do Eduardo Bolsonaro, que ele está percebendo que isso foi o maior fracasso, né, a maior canoa furada que o governo Trump entrou com a questão do Bolsonaro. Então, eu vejo o seguinte, ele na Casa Branca ele só pensa em vantagem. E tem um bando de asseclas, ele fala, pode fazer, faz. Se der problema, ele simplesmente desaparece com o cara, como o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Né? Aquele amigo dele, o Bibiani lá, que era um amigo de primeira hora, ele rifou na primeira hora, ele rifou. Então, são interesses. Então, eu acho que a hora que o Lula sentar com ele, o Lula tem experiência em negociação, né? Isso é inegável, né? A hora que ele oferecer, o Lula oferecer ao Trump alguns negócios, aí dá química. Aí eu tenho certeza que vai dar química. Na hora que nós começarmos a discutir, por exemplo, eu tenho terra rara, mas é do Brasil, o Lula já definiu isso. Mas a partir do momento que você traga tecnologia para o Brasil, que você cria emprego no Brasil, eu faço negócio com você. Então, eu acho que tanto o Trump como o Lula estão em situações extremamente favoráveis, porque os dois aprenderam a negociar, né, na luta, no dia a dia. Não tem nenhuma técnica, não tem cultura, não tem nada. É olho no olho. É oportunidade surgindo, oportunidade fugindo, encerra-se a discussão. Então, eu acho que a química que vai haver, eu acho que é a respeito, porque o Trump agora, de uma certa forma, se inteirou do que o Brasil é capaz de fazer. E a importância do Brasil na América Latina. Ele não pode criar um problema, ele não pode criar um país, como ele estava pretendendo criar, aliado na marra. Não, ele pode criar um aliado de uma forma diferente, ou seja, através dos negócios, através da troca de produtos, né? Eu acho que a química vai surgir aí. Agora, vai ser por telefone ou por videoconferência, né? Mas não está essa hipótese que nós temos, a dúvida que a gente tem a respeito do que ele fez com o Zelensky, eu acho que com o Lula ele não vai fazer. Ele não vai fazer não, porque ele percebeu que o Lula tem carisma, o Lula tem experiência em negociação e ele tem empatia com o mundo,
Né? Você viu lá as nações aplaudindo o discurso do Lula. Então eu acho que o Trump, a química vai ser sobre negócios, não sobre empatia ou preferências, né, ou simpatias um pelo outro, mas sim interesses que os Estados Unidos têm no Brasil e que o Brasil tem, que é a oportunidade de melhorar os investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Eu vejo dessa forma. E nessa linha ainda sobre essa reação de Trump e até mesmo o pós de Lula na fala do presidente norte-americano, duas situações, né? Como o senhor citou aí, a questão de como deve ser essa reunião, o próprio Itamaraty, o governo brasileiro, se respaldaram primeiro em afastar uma possibilidade de que esse encontro acontecesse de forma presencial no Salão Oval, porque daí, sim, parecia que a maior possibilidade aí de uma enrascada seria mais fácil, até pelos encontros anteriores de Trump com outros presidentes. E aí temos a forma como apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, seja na política ou apoiadores de empresários e tudo mais, reagiram a uma possibilidade dessa aproximação dos dois governos. Parece que hoje a direita extrema está tentando se agarrar até a um copo cheio para eles de que seria uma nova ofensiva trumpista, mas parece que de certa forma, até como o senhor citou aí, é totalmente positivo aos Estados Unidos uma reaproximação na questão de mercado, né? A gente não está falando mais de política. A onda, e até para a gente poder falar o momento bolsonarista, parece ser muito difícil. Inclusive seria esse um carimbo nesse momento ruim, essa reaproximação governo Trump para os bolsonaristas, professor? Bom, eu acho o seguinte, que esses últimos acontecimentos, a queda da blindagem, né, pelo Senado, sim, essa questão da anistia e da dosimetria está se transformando numa coisa assim ridícula, né? Me parece que o próprio Tarcísio já disse que ele prefere agora ser candidato a São Paulo, que ele inclusive vai apoiar o Ratinho, né? Então eu acho que o bolsonarismo caiu na real, ou seja, aquela chama que o Eduardo assoprava para os bolsonaristas, acabou o sopro e acabou o fogo, né? Todo mundo está percebendo claramente que esse movimento de rua que nós fizemos esse final de semana, sim, foi uma demonstração brutal. Não foi um movimento de direita, foi um movimento de democracia, né? É um movimento de democracia. Quando a gente fala movimento de esquerda e movimento de direita, porque são movimentos arrumados. O da direita, o que era? Era o Malafaia reunindo os evangélicos Esse não teve evangélicos, teve cantor, teve músico, teve artista, né? E povo na rua. Então, isso foi um divisor de águas nesses movimentos que foram criados pela direita. Movimentos falsos, movimentos arrumados, pareceu. E o Dia do Brasil foi muito mais espontâneo, né? Aquela bandeira americana matou o bolsonarismo. As posições do Eduardo matou os bolsonaristas. Eu tenho a impressão que ficou aquele reduto radical, né? E todos esses movimentos, últimos movimentos do bolsonarismo, fortaleceram a candidatura Lula, né? A Quest mostra isso, o Lula ganha em todas as simulações. Então, eu acho que agora a gente percebe claramente que tem uma direita radical, que é do Bolsonaro, que vai continuar, né? Mas diminuída, uma evasão muito grande dessa extrema-direita para o centro, né? Para a democracia, porque eles viram qual era o risco
que o país estava correndo. E para mim, agora é a direita achar alguém. E uma coisa que eu percebi também claramente, que essa questão do petismo, do lulismo, nessas últimas encontros, né, o que os americanos, de uma certa forma, o governo Trump está fazendo ao Brasil e aos empresários brasileiros, mostrou que essa ideologia de direita, ela tem que ser uma ideologia brasileira. Eu não tenho como me aliar a um país estrangeiro para poder resolver meus problemas. Daí a situação da direita, mesmo do centro, que não sabe o que fazer, porque não tem candidato, né? O Zema é candidato em Minas Gerais. Ele é candidato a presidente da República por Minas Gerais, maior colégio eleitoral. Então isso dá na direita um racha brutal, porque o Ratinho não tem eleitor, né? Eles são bons de votos nos seus estados, mas no Brasil não tem essa projeção que o Lula tem. E esses últimos embargos aí do Trump fortaleceu ao Lula, e o movimento de rua mostrou exatamente isso. Não foi um movimento de esquerda, foi um movimento da democracia, de uma sociedade que falou: para aí, o negócio não é assim, nós precisamos sentar e conversar sobre o futuro do Brasil. Eu acho que foi isso que esse movimento de rua que houve em São Paulo e todos os estados brasileiros, mostrou exatamente essa consciência de uma sociedade que estava parada, amedrontada, né? Amedrontada, porque esses movimentos de direita são movimentos violentos. Se não é na rua, no chão, lá embaixo, lá em cima, no palco, né? Esse último evento aí do Malafaia destruindo a imagem do Tarcísio, né? Uma coisa terrível. Então, eu acho que a sociedade, de uma certa forma, não é que ela acordou, ela pegou e falou: bom, chega, vamos parar com isso e vamos pensar e raciocinar e dialogar em outras bases. É isso que eu vejo. E até mesmo, ainda com relação às manifestações, parece que o estopim, né, foi exatamente a questão da PEC da blindagem, né? A gente tinha essa discussão com relação à anistia, que é um projeto natimorto, né? Ele tem adeptos dentro da Câmara e caminhou, inclusive o Hugo Mota, eu achei muito interessante a fala dele na semana passada, né, quando ele começa a falar pautas que são pautas ruins, né, pautas bélicas, mas ele mesmo deixou a pauta correr na Câmara, né, mostra a fraqueza do presidente da Câmara, mas é um projeto que se sabia que é um projeto natimorto porque cairia no Senado, como caiu ontem, né? Lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a PEC da blindagem. Assim, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e, no mérito, pela sua rejeição, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. E até pelo recado deixado nas manifestações, como o senhor acabou de citar, nas próprias redes sociais, porque a rejeição aos deputados que não só aprovaram, mas fizeram campanha pelo projeto foi muito grande. Inclusive, alguns deles, dias após a aprovação na Câmara, chegaram a pedir desculpas, né, à população, mas aí o estrago já estava feito. E eu achei muito interessante porque o brasileiro online ou o brasileiro nas ruas, ele mostrou que esse foi o estopim, como o senhor disse, o brasileiro mostrou: chega, já está demais, a coisa foi muito além, foi uma PEC, né, que deixou claro que os deputados, a maior parte do Congresso hoje,
tentou dar um recado que não liga para o que o brasileiro pensa. Só que a conversa não é bem assim. Porque para eles manterem o cargo, eles precisam dos brasileiros. Eles precisam que no outubro do ano que vem, eles tenham a adesão dos brasileiros aos seus nomes, e parece que o estrago foi muito grande. E aí o Senado barrou essa proposta. E, entre outras coisas, de novo falar sobre o PT, porque Lula conseguiu com que essa proposta da PEC da blindagem ela fosse discutida bem longe da imagem do PT. Né? Ele conseguiu, até utilizar o termo blindagem, blindar o PT com relação a essa discussão, apesar da votação de deputados petistas a favor da blindagem na Câmara, né? Mas aí você vê que hoje tem essa discussão toda e avaliação de como o projeto caiu no Senado, e a gente vê quase nada de ligação à imagem do PT. Pelo contrário, ela ficou apregoada nos partidos que fizeram campanha, inclusive até mesmo do Centrão e também da direita, principalmente essa direita mais extremista. E aí, como cereja do bolo, a gente tem, professor, a PGR denunciando Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, né, por tudo que tem acontecido nos seus atos nos Estados Unidos. O deputado e o blogueiro tá lá para falar, meio que o papagaio do pirata, né? O pirata tá fazendo as bobagens dele e o Paulo Figueiredo ali repetindo e tentando ampliar essa voz que parece ganhar cada vez menos adeptos e também parece ter os dias contados. Para a gente fechar, professor, a direita, o senhor citou como o Centrão está tentando achar um nome, a direita está tentando achar um nome, mas a direita extrema, né, a bolsonarista, tem pouco mais de um ano aí para reinventar o seu projeto à presidência? Eu acho que não. Eu acho que a Michelle está dizendo que vai ser candidata, mas isso aí é o grito dos perdidos, né? Perdidos na questão. Não tem como. Imagina a Michelle ser candidata, né? O que eu acho, Francisco, que de uma certa forma foi um alerta à classe política, porque nós já discutimos isso em diversos programas, né? Esse negócio de deputado ter dinheiro para fazer eleição, ter dinheiro para se manter no poder, eles se tornaram isolados do país. É uma classe totalmente autônoma, independente. Ela não tem ninguém nela, né? Tanto que ela quis o quê? Até mandar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vamos dizer, o dinheiro subiu na cabeça deles. Eles perderam, o poder legislativo no Brasil perdeu a sua razão de ser por eles mesmos. Daí esse movimento de rua, que eu acho que foi... Você não viu, você não se lembra talvez do movimento do Collor, né? O Collor tinha um prestígio brutal como presidente da República. Sim, no entanto, sim. A sucessiva desencontros do governo dele, os enganos e as coisas que vazavam, que a gente ficava sabendo e tal, quer dizer, que fugia do controle da imprensa, fez aquele movimento de rua. Os caras pintadas, né? Pois é. Né? Em 2013 a mesma coisa, esse aí você assistiu, né? Qual era o motivo? Era o quê? Um chega, ou seja, uma intoxicação da sociedade brasileira pelo desmando daqueles que deveriam ter mais responsabilidade. Você veja a PEC da blindagem, aquela manobra que fizeram lá para um deputado que saiu do Brasil, está 4 meses fora do Brasil, recebendo religiosamente o seu salário, ainda uma proteção para que ele não perdesse o cargo, que é o caso da liderança da minoria do PL, né? E outra coisa, essa PEC da blindagem blindava o presidente do partido. Olha, o presidente do partido não é político, tem cargo eletivo. Quer dizer, era uma coisa assim absurda, né? Então eu acho que a sociedade, que a gente às vezes fica fazendo crítica,
dizendo que a sociedade não reage, mas tem um determinado momento que ela reage, ela explode. Não tem uma causa, mas ela mostra uma insatisfação. Agora, inteligente é aqueles que conseguirem ler essa insatisfação. E eu acho que nessa insatisfação ficou muito claro a supremacia do desmazelo dos bolsonaristas. Ficou claro isso. Tanto que, de uma certa forma, ofuscou a questão petista e lulista. Porque o Lula, de uma certa forma, a economia está bem, né? A economia está bem, está indo como representante do Brasil no exterior. A imagem do Brasil é perfeita, todo mundo está apoiando o Brasil. Então, isso, de uma certa forma, começa a mostrar à sociedade que muitas das críticas que se fazia ao governo, ao Lula, eram críticas incentivadas, né, por essa direita. Então, a sociedade hoje, não estou dizendo que a sociedade virou petista, nem lulista, mas a sociedade deu um break, falou, opa, peraí, não é bem por aí que a coisa vai andar. Democracia é importante, porque nós podemos mudar as coisas através da democracia, não através do autoritarismo, né? E outra coisa, essas manobras, do bolsonarismo são muito manjadas, coisas assim sem elegância, brutal, né? De criar problema com o Supremo Tribunal Federal. Todos os autoritários hoje que governam o mundo querem extinguir o judiciário. Como se o judiciário... Né? Veja, no Brasil as pessoas não estão acreditando no judiciário. E é o judiciário que está sustentando a democracia brasileira. Então eu acho que essas coisas vão pouco a pouco clareando a sociedade e chega um momento que há uma intoxicação da sociedade e ela sai à rua e diz, espera aí, o caminho não é por aí. Então eu acho que o Bolsonaro tem que repensar, os bolsonaristas vão ter que repensar muito bem as suas condutas a partir de agora. Muito bem, professor. Olha só, mais um Linha Política. A gente pode fazer um giro aqui de alguns assuntos que estão em pauta, né? A semana está sendo muito quente. Eu digo está sendo porque tem muita coisa para acontecer ainda. E é claro, vamos já nos deixar reservado aqui para a próxima semana para a gente poder voltar a falar do cenário da política nacional. Muito obrigado pela conversa, professor. Imagine, Francisco. Um abraço a você e a todos aí. Um abraço. Essa foi a edição número 66 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL e G1. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ez Henrique.